Mas é bom que a gente fique bem de olho no avanço do coronavírus no interior, né? Especialmente a gente está falando aqui nesses últimos dias de Campinas, de Sorocaba, mas também é importante a gente manter no radar Presidente Prudente, Ribeirão Preto e Barretos. A gente acabou de ouvir aí também o prefeito de Barretos, Guilherme Ávila. Então é importante que a gente olhe também para a ocupação dos leitos hospitalares. Nessa sexta-feira aqui, Ivan, o governo do estado deve trazer novos anúncios, pelo menos essa expectativa, sobre como é que a gente fica com essa quarentena, né? A quarentena foi estendida até o próximo dia 29 da última vez, então temos quarentena até segunda-feira. Portanto, é muito possível que na sexta-feira o governador João Dória se manifeste sobre como ficaremos, né? Uma atualização do Plano São Paulo, inclusive. Será que a capital paulista vai mudar de fase? Será que teremos reabertura de mais setores aqui do comércio? Como é que fica o interior, inclusive, né? Será que haverá mudança também nas cores, nas fases do interior? Então, tudo isso deve sair mesmo oficialmente na próxima sexta-feira. E às vezes até confunde mais, né? Porque você pega uma coletiva de imprensa do governo, de uma prefeitura e fala assim, olha, estamos reabrindo agora os salões de beleza, os restaurantes, os botequins, mas estamos estendendo o período de quarentena por mais 15 dias, então fique em casa. São coisas que não fazem muito sentido a priori, né? Mas quem sou eu também, né? Tem um comitê com um monte de especialistas estudando essas medidas. Você estava falando do interior de São Paulo e a taxa de isolamento, tô pegando aqui os dados, né? Das cidades. Retos na posição 91 do isolamento no estado. Presidente Prudente 101, Sorocaba 84. E a única região, a única cidade que está verdinha no mapa do estado de São Paulo é São Sebastião, que desde o início do monitoramento é a líder, é a cidade que tem a melhor taxa de isolamento social ali na casa dos 61%, que ainda é longe dos 70% que é o considerado ideal pelos especialistas. Né? Mas eu acho que esses 70%, como nunca foram nem de perto alcançados, né? O pessoal acabou desistindo, né? Não ia ter esse isolamento, ainda mais agora com a retomada, tanto tempo já de quarentena, quase 3 meses de quarentena. O pessoal nem aguenta mais, saiu todo mundo para valer e é isso. Como a gente está vendo com a retomada aos poucos do comércio, o pessoal precisando trabalhar, uma quebradeira danada na economia. Então, importante que a gente se cuide, que a gente se preserve, lave bem as mãos, né? Mantenha-se de máscara o tempo todo, mantenha o distanciamento quando você for conversar com alguém, né? Mantenha aquele distanciamento dos 2 metros para manter-se seguro, utilize o álcool gel. Enfim, tudo isso continua valendo e valendo demais, principalmente agora em que essa retomada começa a acontecer com um pouco mais de força, tá bom, pessoal? Só a respeito de Marília especificamente, porque o governador João Dória anunciou o rebaixamento de Marília e de Registro no Plano São Paulo na sexta-feira. As duas cidades deveriam sair da fase laranja, que permite a abertura controlada do comércio, e voltar à vermelha, que é a mais rigorosa de todas essas etapas, as 5 etapas existentes, que permite somente as atividades essenciais. O prefeito Daniel Alonso disse que a avaliação do estado considera a região toda e que, se for levada em conta apenas a realidade da cidade, ela poderia não só seguir na zona laranja, mas também avançar para a fase amarela, que é a terceira. E aí o Daniel Alonso falou pedindo apoio da população. Vamos ter que fazer um pacto aqui. Eu vou intensificar a fiscalização aonde eu estou permitindo a abertura, que é o comércio e que é os shoppings. Agora, você é o fiscal da sua casa, você é o fiscal da sua chácara, você é o fiscal das áreas privadas, aonde nós não temos acesso. Eu aqui estou dizendo para a gente se cuidar ao máximo, né? Tem um monte de ouvinte falando, Sheila, mas é difícil, eu preciso pegar o transporte público. E tem toda a razão. Geralmente esse é sempre o ponto, né? Quando fala assim, não pode abrir já, mas pode o ônibus, né? Eu não posso me aglomerar não sei aonde, mas eu posso me aglomerar no ônibus. Nossa, exatamente. A gente teve tempo para cuidar disso. As prefeituras não conseguiram, especialmente aqui da capital paulista, né? Onde tem um volume maior de pessoas se aglomerando ali nos ônibus, nos horários de pico. A prefeitura não conseguiu dar conta desse recado. Definitivamente não conseguiu proteger a população a contento. O pessoal se aglomerando dentro de ônibus, adotou aquela medida que
não saiu do papel e não sairia mesmo, porque do jeito como foi colocada, né? Todo mundo sentado nos ônibus, é óbvio que não daria certo. Isso colocou uma pressão muito grande em cima dos motoristas de ônibus para fiscalizar se o pessoal, para falar, não, você não vai entrar no ônibus. Isso caiu, evidentemente, mas há ônibus e, apesar de uma oferta maior de ônibus colocados aqui à disposição, isso ainda assim não deu conta da demanda no horário do pico da manhã, por exemplo. Então a gente continua vendo ônibus cheios, a depender dos bairros, a depender do horário. E sim, o pessoal tem razão quando fala, Sheila, eu não consigo manter distanciamento social, adoraria, mas eu tenho que trabalhar. E aí eu pego o transporte público lotado. Esse é um problemão, um problemaço.